Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 153 da biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos aqui no capítulo intitulado Per Aspera ad Astra. É um dito em latim, né? É muito famoso, né? Pelas asperezas da vida até as estrelas, né? Até o céu. A expulsão de João, meta de tantos ódios reunidos, teria podido fazer-se em condições menos ingratas. Ao proibir-lhe a permanência na cidade, afastando-o algumas milhas, já se teria conseguido o fim principal, que era anular a sua ação como pastor daquela igreja. Mas já vimos que não era esse o objetivo a que aspiravam os seus inimigos. O que queriam era acabar com a própria pessoa do bispo. Mais uma vez, Eudóxia encontrava-se por trás das cortinas. Nunca pôs tanto interesse nos detalhes de um vestido a estrear alguma festa palaciana, como pôs na deportação de Crisóstomo. Foi ela quem escolheu o modo como deveria executar-se, o lugar para onde deveria ter levado. Os acontecimentos demonstrariam em breve a sua cruel sagacidade. O ponto de destino era Cucuzo, um misérrimo vilarejo perdido num dos inúmeros recôncavos da Cordilheira do Tauro, a Armênia de então, já nos confins do Império, ao sul da Capadócia. Era uma região de clima hostil, inóspita e desolada, desprovida de comunicações com o mundo civilizado, muito distante da via romana que ligava Bizâncio a Antioquia. 50 anos antes, o imperador Constâncio desterrara para lá o patriarca Paulo de Constantinopla, com ordens para que o deixassem morrer de fome e de sede. Mas como o bispo se recusasse a estrebuchar por esses meios, o Ariano perdera a paciência e mandara estrangulá-lo. Então, era uma terra de desterro, né? Outro patriarca de Constantinopla já tinha sido mandado para lá por um imperador ariano, né? Para João, conhecedor da história, o simples nome do lugarejo devia servir como prenúncio do que o aguardava. Outro refinamento do plano era a proximidade dos Isauros, uma raça nômade de bárbaros que habitavam as selvas e cavernas da montanha, gente feroz e selvagem que as legiões nunca tinham conseguido reduzir à obediência, as legiões romanas, né? Chegara a haver um imperador do Oriente que lançara contra eles 200.000 soldados, sem conseguir nenhum resultado definitivo. Eram o terror da região e dedicavam-se a saquear os povoados, a assaltar as fazendas, a atacar os viajantes, a matar, violar e escravizar.
não constituíam, pois, uma vizinhança amável, adequada para aliviar a solidão. Quando os amigos de João, a facção joanita, como lhe chamavam nos meios hostis, souberam de seu lúgubre destino, os que tinham alguma influência na corte passaram a insistir repetidas vezes em que se mitigasse um pouco o seu desterro. Em breve tiveram de convencer-se de que açoitavam o ar. Estava escrito, e não se modificaria uma vírgula na ordem imperial. Mal se podem descrever os sofrimentos de todo gênero que marcaram a viagem do santo. Sobretudo depois que acabou a etapa marítima e o barco o deixou nas costas da Bitínia. A etapa terrestre durou 70 dias. Quase todo o caminho foi percorrido a pé, através dos poeirentos desertos vulcânicos da Anatólia Central, sob a tórrida sanha de um sol de verão, pois era o mês de julho. A Anatólia é a Ásia Menor, né? Hoje. Esgotado, deprimido e atacado pelas febres, é muito provável que sofresse de malária. Dificilmente João teria suportado essas privações se os soldados que o escoltavam, contrariando todas as ordens recebidas, não se tivessem dedicado a buscar água, leite e comida para ele em todas as etapas onde acampavam, e a preparar-lhe o banho de que tanto gostava. Anatólio e Teodoro, assim se chamavam os oficiais encarregados de conduzi-lo ao desterro, impressionados com a santidade do seu prisioneiro, deixaram o coração levar, de vencida, o seco espírito militar. E no final do percurso, mais pareciam servos do que guardas do patriarca, a quem chamavam Santo Padre. O primeiro alto no caminho foi em Nicéia, onde João pôde restabelecer um pouco as desgastadas forças e receber notícias dos seus. O que pôde saber certamente não era de molde a alegrá-lo. Mesmo assim, nas cartas que escreve, sobrepõe-se aos seus sofrimentos físicos e morais para injetar um límpido otimismo no ânimo de seus seguidores. Em 3 de julho, escreve a Olímpia. Olímpia é aquela senhora, né, viúva, que doou todos os seus bens, né, para a igreja e assessorava São João lá na Santa Sofia. Né? Quero que lances fora toda a preocupação que te acabrunha por causa de meu desterro. Como já disse noutra carta, vou melhor de saúde e as forças aumentaram. Aqui o ar é bom e aqueles que me conduzem ao destino não sabem que mais fazer para me distraírem e confortarem. Peço-te que me des notícias da tua saúde com tanta frequência como seja possível, e que me digas se a nuvem de tristeza se desfez. Se assim tiver sido, escreverei com mais frequência, por ver que as minhas cartas produzem resultado. Foram muitos os que vieram até aqui e que pediram e que poderiam ter sido portadores de cartas suas. Mas como isso não aconteceu, entristeci-me. Essa é um trecho da carta a Olímpia, né? De Nicéia. De Nicéia partiram para Ancira, capital da Alta Galácia. Era a diocese do bispo Leôncio
que participara da condenação do Carvalho, do concílio falso, né? E agora se regozijava com essa maravilhosa ocasião, servida em bandeja de prata pelo destino, de benquistar-se com a imperatriz, enviando-lhe a cabeça de João. Organizou, pois, bandos armados que deveriam emboscar e assassinar o santo. E aqui vemos novamente manifestar-se a fraqueza estrutural de toda a maldade. Eram tantos e tão assanhados os inimigos de João que os seus planos acabaram por estorvar-se e anular-se mutuamente. A guarda imperial, que em princípio tinha a missão de livrar-se do santo pelo caminho, defendeu-o dos assaltantes. De qualquer maneira, quando deixaram para trás as terras do bispo, João pôde escrever aliviado: escapei aos Gálatas. Triste eco para um nome tão exaltado por São Paulo. Aos Gálatas. Galácia, né? São Paulo, tão querido de São João, né? Ao chegarem a Capadócia, aguardava-os uma recepção diferente. Abre aspas. Vimos aproximarem-se numerosos grupos de santos personagens, infinidade de monges e virgens, que derramavam abundantes lágrimas e choravam por ver-me destinado ao desterro, dizendo uns para os outros: melhor teria sido ver o sol despojado dos seus raios que a boca de João reduzida ao silêncio. Este espetáculo comoveu-me enormemente, rodeado como estava por pessoas que choravam por mim. Esse é o depoimento de São João, né? Mas os 2 meses de peregrinação tinham esgotado as forças do santo, que pela primeira vez ousa ventilar por um momento o seu sofrimento. Abre aspas. Os forçados nas suas minas não sofrem o que sofri nesta viagem. Devorado pela febre contínua e obrigado mesmo assim a viajar noite e dia, consumido pelo calor e pela falta de sono, sem ter ninguém ao meu lado para ajudar-me. Encontro-me em Cesareia, como marinheiro no porto após a tormenta. Pelo menos aqui posso comer pão que não seja embolorado, beber água que não tenha sido recolhida em charcos lamacentos e dormir numa cama. Fecha aspas. Não se imagine que os dias passados em Cesareia foram um desafogo. O bispo da cidade, Farétrio, outro veterano do conciliábulo do Carvalho, não era tão sanguinário como seus colegas mais civilizados, entre aspas, mas sentia-se sentado sobre brasas com a presença do proscrito no interior das suas muralhas. Quando, por fim, chegou o dia marcado para a partida, os soldados informaram o prelado de que não era possível reempreenderem a marcha porque o prisioneiro não estava em condições de viajar. Além disso, na noite anterior, os isauros haviam ensaiado uma tentativa de invadir a cidade e era preferível esperar que se afastassem. Mas Farétrio só queria saber de livrar-se daqueles indesejáveis. Armou uma horda de monges com machados e picaretas e mandou-os expulsar os intrusos. O prefeito, em pessoa, teve de intervir para acalmar os ânimos e conseguiu um dia de tréguas. Mas, ao anoitecer, os monges voltaram e os soldados tiveram de bater em retirada,
pois se encontravam em desvantagem numérica. Veja, monges estimulados pelo bispo, com pedaços de pau e pedra, né, para tocar, enxovalhar São João, né? Monges que respeitavam o bispo da cidade, né? Monges que estavam na mesma camarilha, né, desse bispo. Religiosos, né? Colocado às pressas sobre uma liteira arrastada por um cavalo, João deixou a cidade por entre os gemidos e lamentos do povo, indignado com essas atrocidades. Um monge amigo chegou a dizer-lhe: parti, por favor. É melhor cairdes nas mãos dos isauros do que nas nossas. Nas nossas dos monges, né? A qualquer lugar onde fordes, poderei encontrar segurança, exceto entre nós, sacerdotes. Coisa tremenda, né? Coisa tremenda. Entre os sacerdotes, estar entre os sacerdotes era mais perigoso do que estar entre os isauros, né? Aquela tribo crudelíssima, né? De bárbaros. Como poucos sabem a história da igreja, né? Acharam refúgio nos arredores da cidade, numa casa amuralhada posta à disposição por uma mulher chamada Seleucia. Mas Farétrio não se deu por satisfeito e organizou um falso alarme. Por volta da meia-noite, um sacerdote chamado Evécio entrou no quarto do santo, despertou-o e obrigou-o a fugir, afirmando que os isauros tinham invadido a casa. O santo teve de vagar em plena noite pela espessura das florestas, num desnível do terreno, foi derrubado do cavalo e teve de arrastar-se pelas brenhas até que amanheceu e pôde ser socorrido. Quando finalmente chegaram a Cucuzo, que era o destino, né? Depois de 70 dias de marcha, Crisóstomo estava mais morto do que vivo. A sua saúde, que nunca fora robusta, estava debilitada em extremo, a ponto de parecer um verdadeiro espectro ambulante. O vilarejo soube-lhe a um paraíso. Foi então que, por contraste, escreveu uma das frases mais dolorosas que jamais saíram da pena de um cristão e de um bispo. Abre aspas. Encontro-me em Cucuzo e em segurança. Não tenhas receios de que os isauros me ataquem. No que me diz respeito, não temo senão uns poucos bispos. Fecha aspas, né? Então, os isauros não era a preocupação de São João Crisóstomo, mas senão uns poucos bispos, né? Então, o padre mesmo, o autor do livro, fala, né? Uma das frases mais dolorosas que jamais saíram da pena de um cristão e de um bispo. O ódio dentro da própria religião, né? O ódio religioso, né?
que aparece em toda a história da igreja, né? Em toda a história da igreja. Esse ódio que não termina, né? Porque quem odeia acredita estar do lado de Deus contra o odiado que está do outro lado, né? Como se o ódio fosse uma coisa que viesse diretamente de Deus, né? Não temos senão uns poucos bispos. Essa foi a frase, né? Que está inclusive em itálico aqui no livro. Entretanto, os ventos mudavam em Constantinopla. No dia 6 de outubro, falecia Eudóxia, no meio de atrozes sofrimentos. Estivera grávida pela 5ª vez e a criança morrera-lhe no seio. Os médicos e parteiras foram incapazes de extrair o feto, e a imperatriz debatera-se durante semanas a fio, enquanto o pequeno cadáver se decompunha e lhe envenenava o sangue. Pouco depois morria o bispo Cirino, depois de lhe terem amputado uma perna gangrenada. E assim foram caindo, um após outro, os membros da camarilha imperial. Arcádio suava frio, à espera de ser a próxima vítima. Resolveu recorrer a um intercessor mais abalizado, já que aqueles em quem confiado se mostravam impotentes, e enviou emissários a São Nilo, grande santo, né? Eremita. Um eremita retirado para o Monte Sinai, que havia sido prefeito no Oriente durante o reinado de Teodósio. O tiro, porém, saiu-lhe pela culatra. Respondeu-lhe o santo eremita, abre aspas, como queres que me atreva a rezar por uma cidade que merece a justiça de Deus, que a ameaça por tantos atos culpáveis? Constantinopla é uma cidade onde o crime se apoia na autoridade das leis, que desterrou o piedoso João, coluna da igreja, lâmpada da verdade, trombeta do Senhor. Pedes que reze por ela, mas estás pedindo demasiado a um homem esmagado pela aflição diante do excesso de males que essa cidade causou. Fecha aspas. Arcádio não entendia muito bem as coisas mesmo não, né? Veja que ele pediu a um eremita, né? Conhecedor, né? Da história de São João Crisóstomo, também eremita que foi, né? Para rezar agora por Constantinopla, a cidade que expulsou São João, né? Veja como ele descreve São João, né? São Nilo, né? O piedoso João, coluna da igreja, lâmpada da verdade, trombeta do Senhor. Então ele escreve essa primeira parte, né? Diante da insistência do imperador, São Nilo foi mais explícito. Abre aspas. Desterraste João, a maior luminária da terra, sem nenhuma razão, apenas porque te deixaste levar pelos conselhos de uns quantos bispos cujo ânimo não estava são. Pensa, pois, em ti, e depois de teres privado a Igreja Católica das puras e santas instruções que dele recebia, reconhece ao menos as tuas culpas e arrepende-te. O Arcádio estava preocupado com a cidade, né, com
com as desordens, etc. São Nilo falou: olha, preferia você pensar na sua alma, companheiro. Também o Papa Inocêncio não permanecera inativo. Informara-se detidamente sobre os acontecimentos, formara o seu juízo sobre a inocência do patriarca de Constantinopla e começaram os preparativos para a realização do concílio de Tessalônica, cujo bispo Anísio era amigo de João. Escrevera também ao desterrado, informando-o dessas medidas e pedindo-lhe que tivesse paciência e valor nas tribulações. Ao mesmo tempo, insistira com Honório, imperador do Ocidente e irmão de Arcádio, para que aplanasse os obstáculos que o Oriente opunha às realizações desse concílio e levasse o irmão a convocar formalmente, isto é, à força, se necessário, a velha aranha Teófilo, entrincheirado em Alexandria, por trás da sua dignidade patriarcal. Mas Arcádio não mexeu uma palha. A sua personalidade era daquelas que empregam, diante dos próprios erros, a tática da avestruz. Obstinam-se em enterrar a cabeça na areia, à espera de que as culpas se dissolvam por si mesmas. Apesar da férrea vontade de Inocêncio, o projetado concílio não chegaria a realizar-se, quer pela lentidão e dificuldade das comunicações e transportes da época, quer pela obstinação dos inimigos do santo. Então, aqui nós terminamos o capítulo, né? Intitulado Per Aspera ad Astra, né? Que conta o triste caminho, né, de São João, de Constantinopla a Cucuzo, né, na Capadócia. A Capadócia é uma terra muito inóspita, né? Sempre foi, né? De grandes santos da igreja, né? Mas também uma terra muito inóspita, né? Se a gente vê, hoje ela é uma terra toda a face da terra hoje é terra de turismo, né? Mas quando a gente vê aquelas imagens da Capadócia, né? Aquelas festivais dos balões, né, na Capadócia, a gente pode ver que é uma terra inóspita, né? Seca, montanhosa, desértica, né? E, enfim, imagina há 16 séculos atrás, né? Com todas as dificuldades de comunicação e de estradas e enfim, né? Então nós acompanhamos São João, acompanhamos de longe um pouco da história da igreja, né? Como que os bispos, né, a quem São João tanto temia, né, os bispos, mais do que aos isauros, né, aos bárbaros, né, prejudicaram tanto São João, né, o ódio profundo, né, que os bispos tinham a São João, e como é que eles manipularam, né, principalmente a imperatriz, né, que também tinha um ódio mortal, né, a Santo Atanásio, desculpe, a São João Crisóstomo. É curioso que ela morreu antes dele, né, a Eudoxia. E por mais fraco que ele estivesse, né? E, pois bem, eu queria ouvir agora as observações e comentários de
de vocês, se eles existirem. Oi, professor. Ô, Márcio. Termina de beber sua aguinha aí. Bom, ali eu observei umas duas coisinhas ali, né? O primeiro que, mesmo no cumprimento, né, e na obediência a essas ordens iníquas, essas decisões iníquas aí, é possível cumpri-las, pelo menos de maneira mais decente, né? Como essa guarda que escoltou São João Crisóstomo até o exílio, né? Então, é possível, pelo menos, ter um pouco de bondade com as pessoas, né? Nesse cumprimento aí. E o apostolado do bom exemplo, né? Do bispo, né? Foi importante que até mesmo, né, como diz o autor, pessoas endurecidas ali, né? Um espírito seco militar, como ele diz, conseguiram deixar tocar por isso, né? E um terceiro... Ai, meu Deus, já esqueci. Bom, então continuando aqui, eu vou lembrando. Bom, agora, graças a Deus, o Doctor se foi. Exatamente. O professor, na hora que falou que o Doctor morreu, a gente... Bom, e a gente não, eu pelo menos fiz... Ei! Exatamente. Como se fosse gol, né? Gol, menos um. É impressionante, né? O Doctor manipulando... Ó, tem mais gente que comemorou aí. É o Doctor manipulando os bispos também se utilizando da Imperatriz, e todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém, né? Como diz o pessoal. No mal, né? No mal, todo mundo se ajunta. É uma união, né? Fantástica, que entre os bons a gente não encontra, né? Muitas vezes, né? E toda atitude de Judas acaba levando ao martírio de alguém aí, né? Aí, no caso do São João, né? Atitude de Judas, desses bispos aí. Sim, verdade. Agora a Ana Paula me lembrou aqui. Uma coisa impressionante é o seguinte: as decisões das autoridades vinculam o povo, né, no castigo divino, né? Vincula o povo, claro. Deus sempre falou isso. Exato, né? Desde o tempo lá dos judeus lá que mandaram Cristo para a cruz, né? Ou seja, foi o povo foi tripidado com essas consequências, né? Embora talvez a gente não sabe se os próprios políticos já devessem ter partido para outro lugar, feito alguma, né? Para Miami da época, né? Não importa. O povo sempre vai. Por isso que eles sempre pediram aos líderes para consagrar a França, para consagrar não sei o quê. Os líderes falam em nome do povo. Deus não fica à mercê dessas politicagens, não. O líder, qualquer que seja a forma que ele chegou lá, ele chegou por permissão de Deus. Ele fala pela nação. Exatamente. Por isso quem está falando pela França agora é Macron, pelo Brasil é Lula, o Trudeau no Canadá. Esses vão condenar ou salvar aquele povo. A nação. A nação, todas as nações, né? Não tem dúvida. E por isso que antigamente mesmo, muitos pelo menos assim, antigamente, vamos dizer assim, praticamente Idade Média e até um pouco antes aí dos nossos tempos aí, que o povo se revoltava e às vezes destronava nesses próprios governantes ou fazia coisa até pior, né, do que isso, justamente para trocá-los por alguém mais justo, porque sabiam das consequências sobre a nação. Não adianta falar, não votei nele não é isso não. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. E aí fica aí pro pessoal pensar, né, exatamente o que dá em ficar escolhendo. Um dia eu estava vendo, né, o cachorro aprontando aqui, umas pesquisas aí das candidatos à prefeitura de Belo Horizonte, a turminha do L botando em peso ainda pelo candidatinho dele aqui, um povo picareta, né? Lembrando aí dos picaretas, dos machados dos monges, de mais gente picareta querendo colocar gente picareta, só para poder atrapalhar mais ainda essa cidade. E vai atraindo a ira de Deus, né? Cada vez mais, porque eles
eles vão, né, claro, eles acabam também votando em vereadores também, que vão instituir políticas porcas, ímpias, né? E aí, as pessoas não têm essa noção, inclusive até mesmo gente da própria catequese assim, explica e parece que não entra, não. Daqui a uns 3 meses vão estar perguntando a mesma coisa que a gente explicou, né? A gente pede, estudem, leiam, né? E meditem, olhem aí na realidade de vocês, né? Vamos ver. Eu dou exemplos práticos justamente da realidade nossa, para eles poderem entender, não fica um plano só das ideias, mas muitos não entendem, ou se entendem e se esquecem, né? Porque aprender não basta, né, fazer aquele exercício de aprendizagem, mas tem que fazer o exercício de fixação também, que a gente fazia. Não sei se no tempo do senhor era assim também. A tal decoreba, né? Que eles chamavam pejorativamente de decoreba. Tem que decorar. Tem que memorizar, tem que fixar na memória, né? Não ficar, claro, engessado apenas na memória, mas saber, a partir da memória, né, com a inteligência, produzir um efeito prático, né? Mas era só isso, professor. Caso o senhor queira falar mais alguma coisa, mudar de assunto, atender o resto do pessoal que está aqui não levantado. Obrigado. Obrigado você, Márcio. O Márcio, eu estava até comentando com a Ana Paula no sábado. É o seguinte, as pessoas hoje estão num abismo tão grande que elas não conseguem ler um parágrafo de texto, por mais básico que o texto seja, e compreender. Né? E isso faz com que elas não consigam entender os fatos reais da realidade. Né? Quem não entende um texto não entende fatos reais. Né? Porque os fatos vão se sucedendo e a interpretação desses fatos ela se faz na cabeça nossa, de cada um, né? Na forma de um discurso, que é um texto. Como essas pessoas não conseguem elaborar mais textos e ler textos e compreender, elas não conseguem mais compreender a realidade. Então você falou, né? Isso em qualquer meio. No meio religioso, no meio modernista, no meio tradicional, em qualquer meio. Elas não sabem mais interpretar textos. E, portanto, não sabem mais interpretar fatos. Então, não é. É uma situação em que o próprio processo de aprendizagem dessa pessoa ele está prejudicado porque eles não conseguem seguir um parágrafo de texto e nem conseguem seguir uma linha argumentativa de alguém que vai ajudá-los a sair do buraco. Então é uma espécie de incomunicabilidade absoluta que essas pessoas se encerram, nas quais elas se encerram. Elas aparentemente se comunicam umas com as outras, mas é como os animais se comunicam, né? Com palavras sem sentido, com frases que não têm pontuação, com interjeições que não tem mais nenhum sentido. É como animais se comunicando com latidos, com urros, com sinais, com sons. Então, assim, o mundo, de um modo geral, o Brasil de um modo particular, está chegando a um momento em que todo o processo educacional normal que a humanidade desenvolveu ao longo do tempo está se tornando impossível de ser aplicado. Então, as pessoas estão se encerrando numa bolha que elas só entendem linguagem dos animais. Né? Mas a Juliana levantou a mão. Bom dia. Bom dia. É porque, assim, essa dor que você aprontou tanto, né? E essa morte dela é tão significativa, assim, pelo menos para mim,
Eu pensei que ela fosse morrer de uma doença, ou de um, sei lá. Nem imaginei como ela fosse morrer. A gente imagina que a pessoa terá um fim trágico, mas o quão trágico foi o fim dela. Uma parte dela mesma fez com que ela morresse. É. Ou seja, assim, porque eu conheci uma pessoa, uma mulher, que ela engravidou de 4 bebês. E um deles morreu. Durante a gestação, ele morreu. Aí todo mundo fica assim, nossa, mas e agora os outros 3? A criança, ela vai se mumificando. Aquele feto ali, ele foi se mumificando e ele fica ali até o final da gestação, até os outros poderem nascer. E assim foi. E a gestação continuou normalmente. Aí, na hora que falou isso daqui, eu pensei nisso, né? Eu falei, nossa, mas como que o feto, o próprio feto envenenou? Aí eu falei, não, porque morreu tudo, né? Morreu tudo dentro dela. E não tinha antibiótico, não tinha nada, né? Antigamente não tinha nada, não tinha técnica nenhuma. Exatamente, É. exatamente. Quer dizer, as pessoas mais capacitadas da época não conseguiam resolver o problema. Não. E pensa como foi, quão desesperador foi ela vivenciar aquilo, quer dizer, tentar tirar aquilo de mim, tira isso de mim para que eu possa viver, e não consegui. Então, assim, quanta coisa deve ter passado na cabeça dela, né? Enfim, é aquilo que o Márcio falou, finalmente, Deus é muito justo. E foi antes do São João, né? Exatamente. E para um lugar muito diferente, né? Provavelmente. Isso, esse pequeno relato aí me impressionou um pouco. E o final também do capítulo, essa parte que fala do Arcádio, né? Do Arcádio, que as pessoas, a personalidade daquelas que empregam diante dos próprios erros a tática da avestruz, de obstinar-se e enterrar a cabeça na areia, espera que as culpas se dissolvam por si mesmas. É uma absoluta covardia. Né? Covardia. Tem. A mais absoluta covardia. O que a gente vê hoje. Ao nosso redor. Em certa proporção, sim, é a mesma coisa, né? Em certas proporções. Nessa proporção aí, mas assim. Com pessoas no dia a dia, né? Não pessoas com tanto poder, né? Mas também pessoas com tanto poder. Mas as pessoas com o próprio poder. Também. Elas veem que vai prejudicar outras, que vai, né? Que pessoas vão pagar por um erro que não cometeram, e elas simplesmente falam, não tenho nada a ver com isso. Não admitem. É uma tristeza. Meu Deus. Meu Deus. Isso, diante de nosso Senhor, isso, que peso que terá isso. É uma coisa. Pois é. E vocês vejam, né, que como a corrupção na igreja é tão mais terrível, né, que a corrupção no mundo, né? Ou seja, esses bispos, né, orientais, né, na terra dos quais passou São João Crisóstomo, né, odiava São João Crisóstomo, assim, com um ódio profundo, né? Tanto que organizaram, né, tentativas de assassinato, né? E veja a ideia, né, dos bispos, né, de matar São João Crisóstomo e mandar a cabeça dele para Eudóxia para fazer feliz a imperatriz, né? Veja a corrupção da alma desse bispo, né?
A corrupção dos ótimos é a mais péssima, né? Aqui tem uma frase aqui. Vamos lá. Os homens têm relógios, mas Deus é o dono do tempo. Constantinopla. Detritos federales brasilienses. Delenda est. Delenda est. Catargo delenda est. É terrível. É engraçado, né? Porque assim, os poderosos eles não entendem, né? Onde eles estão na hierarquia a partir da qual Deus vê o mundo, né? Eles não entendem que eles levam, não é, o povo, não é, para onde eles forem, porque foi assim que Deus quis que acontecesse, né? Então, você imagina, se um governante com poder temporal tem esse poder, imagina um bispo com o poder espiritual que ele tem, né? Como ele pode fazer perder toda uma diocese, né? Com as ações que ele estimula, né? Então, não é que a salvação individual nossa, né, esteja ligada a políticas de um chefete de Estado, mas a sociedade pagará diante de Deus, do ponto de como sociedade, pelo que os governantes fizerem, né? Tá certo? De bom ou de mal. Individualmente, não, nós podemos nos salvar em qualquer situação, mas os sofrimentos, né? A penúria, né? Da sociedade, ela está atrelada a esse governante, né? Por onde passa a cabeça, passa o corpo. Isso mesmo. Rezemos pelos nossos governantes superiores. Sim, essa é uma obrigação nossa, né? Porque não só devemos rezar para que eles se convertam e se salvem pessoalmente, né? Mas porque só nós católicos entendemos a ligação do governante com o povo governado, né? Porque nós entendemos o que nós lemos na Bíblia, né? Tá certo? E nós sabemos que Deus trata o povo dele, ou tratou o povo dele, da mesma forma que ele trata qualquer povo, né? Os governantes, né, os profetas, que ele inspirava, sempre falavam com o povo, cuidado, parará. Antes do povo querer os reis, né? Querer os governantes, né? Ele dizia, olha, vocês querem mesmo os governantes? Vocês não querem pensar um pouquinho antes, não? Tá bom, se vocês querem, eu vou dar governantes para vocês, né? Então, terrível essa. Então aqui nós vemos, né, o poder espiritual dos bispos, né, unido ao poder temporal, né, todo deformado, tanto um quanto o outro, a caça de um santo, né? E a resposta de São Nilo é sensacional, né? Ao Arcádio, sensacional. São Nilo falou tudo que tinha que ser dito, né? Para o Arcádio, olha, não vou rezar pela cidade, não vou. Essa cidade aí não merece a minha oração, né? E trata de ficar preocupado com sua alma, certo? Então, mas é isso. Mais alguma observação?
Oi, professor. Mais Sim. uma pergunta. Sim. Legal, engano, São Nilo ele saiu de Constantinopla e foi para o Sinai, e mais tarde eu acho que o próprio mosteiro, assim, parece que o mosteiro de Santa Catarina foi saqueado, vários monges foram presos e vendidos como escravos, inclusive o filho dele que estava com ele lá, e ele seguiu, se eu não estou enganado, esses bárbaros, né, que eles foram vender. Muitos que compravam esses escravos eram, inclusive, os próprios cristãos para poder libertá-los, né, mais tarde. Aquela obra de misericórdia de libertar os cativos. Aham. E me parece que o filho dele foi comprado pelo bispo, não sei se foi bispo de Jerusalém, de Cesareia, na época, eu não sei. Mas ele foi atrás seguindo, né, para poder. E ele se colocou depois no serviço do bispo local lá, que eu não lembro qual deles que comprou. Mas ele era casado, eu não lembro se ele tinha ficado viúvo ou se ele decidiu com a mulher dele, cada qual ir para um convento, como muitas pessoas faziam antes. Aham. E mais ou menos essa história dele. E os monges naquela época eram bem sérios, né? Levavam uma coisa bem a sério, né? Eles não tinham respeito humano verdadeiramente, mas era Não. só esse pequeno acréscimo. E depois eu vou verificar se isso que eu estou dizendo é isso mesmo ou se eu estou confundindo as bolas. Ótimo. Uma pequena história de São Nilo. Também não conhecia, não. Esses monges têm histórias maravilhosas, né? Assim, de uma época heróica da igreja, né? Assim, e então, século V, né? Aqui contemporâneo, de São João Crisóstomo, né? Uma coisa maravilhosa. Pessoal, amanhã nós vamos ter a leitura matinal, viu? Embora seja feriado aí civil, né? Mas vamos ter a leitura matinal. Amanhã também é comemoração na igreja, né? Mas estaremos aqui. Se houver alguém aqui, nós faremos esse encontro, tá bom? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, as observações, comentários. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.